pergunta. Todo mundo pode ver, a estrela está lá em cima. E a sorte sempre me contempla, não é à toa, hein? O povo está aí, me quer prefeito mesmo. Chuta uma bola para fora e ela cai nos meus pés. Vamos lá. Você está correto. São Paulo, há muitos anos, vive realmente as agruras do transporte público, com pouca qualidade. As pessoas andam de ônibus em São Paulo, 4 metros, 1 metro cada 4 pessoas. Os metrôs muito cheios. Felizmente, os governos recentemente estadual e federal e municipal têm dado um jeitinho fazendo aqui outras alternativas que não seja o metrô, ou seja o aerotrem, monotrilho, é a mesma coisa, todo mundo sabe. Mas realmente nós temos que buscar outras alternativas, entre as quais reduzir especialmente as tarifas de táxi. Hoje são muito poucos em São Paulo, são apenas 35 mil, deveriam ser mais de 50 mil. Os ônibus realmente deveríamos ter muito mais ônibus, especialmente em corredores, e baixarmos os preços, meu amigo, das tarifas de R$3, no mínimo para R$2. E eu, sendo prefeito de São Paulo, vou exatamente buscar essa alternativa, reduzindo o preço das tarifas, comprando diretamente os combustíveis da Petrobras, porque não teremos os impostos das empresas de R$20 já consolidados, que significa 199% da sua capacidade, que no máximo seria de 120%. Você, pelo que tenho depreendido, não gosta muito de números, ou seja, vai governar uma cidade e tem que lidar com números, né? Somente com educação e outros temas. Eu gostaria de saber como você resolveria essa questão de dívida de São Paulo. Um minuto respondeu como resolverá a questão da dívida de São Paulo. 58 bi, meu amigo, com um orçamento de 38, você tem 20 bi de diferença, 20 bilhões para ser mais preciso. Se você não constituir um fundo, e isto, a linguagem internacional diz que é um banco, você não conseguirá resolver essa questão de dívidas, porque o governo federal não terá pena de São Paulo, não, mas nem o estadual, porque também não tem dinheiro. Então a solução tem que ser a solução criativa. Ou vendemos ativos, como no passado, né, onde se acusou até inclusive de privatização em excesso, ou constituímos isso que eu estou dizendo, um banco de poupança popular municipal, consolidando ali o orçamento de São Paulo, que é 38 bi, você pode, segundo os organismos internacionais, tomar 10 vezes mais, ou seja, 380. Assim você resolve o problema. Obrigado, general. São Paulo possui 1.203 escolas de educação, mais 437 de ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, 1 milhão de alunos. Eu pretendo retornar com os orientadores educacionais para que possamos ter maior aproveitamento em sala de aula. Pretendo acabar com esse manancial de gastos e as corrupções muito grandes que existiam e existem em vários governos na merenda escolar, para que possamos fazer a merenda escolar dentro da própria escola. Tenho certeza absoluta que isso saneará muitas das coisas neste campo. Melhorar o salário dos professores, que ganham muito mal, não passam de R$2.000. E, acima de tudo, jamais, dar a todos uma melhor educação significa colocarmos a informática, as bibliotecas que temos que dar aos nossos alunos para proporcionar educação com cultura. Precisamos também dotar nossas escolas de melhor segurança na porta das escolas, porque é muito ruim, temos drogas sendo vendidas. E melhorar o orçamento, que hoje nós temos 7 bilhões aplicados e muito mal aplicados. Tenho certeza absoluta, você vê que eu não sou monotemático, não só tarde de aerotrem, conheço qualquer tema aqui. E você é da área, agora você pode prosseguir. Carlos Jananas, eu pretendo também, caso venha a ser eleito prefeito, recolocar no rumo certo a questão de educação a nível de município, voltando com o ensino em tempo integral. É fundamental nós temos pela manhã e à tarde, porque nós vamos manter as crianças bem alimentadas, com educação e proporcionando a elas também saúde bucal. E a educação precisa ser vista como algo de curto, médio e longo prazo. Investir na criança significa investir em nosso país. Com certeza absoluta, com a educação integral nós vamos ter níveis
né? Como temos em vários países do mundo, como a Coreia, que até 8, 10 anos atrás estava exatamente muito atrás do próprio país, do próprio Brasil. Eu acho que o investimento, inclusive, pode ser feito também concitando as empresas privadas a virem, a investirem, também doando, né, recursos para a área educacional. Com certeza absoluta, isso é muito problema. Por justiça, já está cansada a população como um todo do que ocorre no seu dia a dia. Atropelamentos, tudo bem. Onde está a segurança do povo? Eu tenho certeza absoluta, só que se não tivermos a segurança nas mãos de um prefeito enérgico, que tenha realmente força constitucional, não vamos resolver essa questão paulista, não. Mesmo porque eu sei que está na Constituição Federal que a questão de segurança está dividida entre o Estado, né, e a União. Mas se o prefeito puder, e sendo ele prefeito forte, for ao Congresso exigir, quero o aparato policial em minhas mãos, São Paulo vai conseguir. Meu projeto é exatamente que todas as prefeituras de capitais tenham em suas mãos, nas mãos dos prefeitos, o aparato policial, porque o prefeito conhece muito bem as suas respectivas cidades. Comentário da Soninha. Obrigado. Não sei se você sabe a quantidade de ruas e avenidas que possui São Paulo, mas com certeza não sabe, mas eu sei. 91.300 ruas e avenidas, tá bem? Para começar, meu grande amigo, nós temos um outro florestal. E nós temos lixo demais em São Paulo, que são despejados nos aterros, são 19 mil toneladas diariamente. A metade, praticamente, é de lixo orgânico. Nós vamos ter adubo suficiente para, assim, estimular a nossa população a plantar, à frente das suas casas, uma árvore. Para isso, eu vou dar, meu caro jornalista, estímulo, inclusive, e desconto de IPTU. Veja bem, se você andar em São Paulo, que tem 50 km de raio, são quase 5 minutos de avião. Você verifica um centro muito verdejante, Ibirapuera, Jardins, e a periferia toda uma casa colada na outra, sem uma muda de árvore sequer, aliás, sem uma árvore sequer. Isso é possível sim, meu grande amigo. É possível desde que a prefeitura estimule. E você talvez não saiba, mas se você tiver uma árvore plantada em frente à casa, você possui, então, você terá a possibilidade que quando vier as chuvas, elas acolherem através de suas raízes e você terá, então, muito menos enchente. É exatamente o que eu pretendo para São Paulo. Fazer essa cidade verde, verdejante, muito bonita, e a prefeitura tem essa condição de estimular a nossa querida população para fazer. O subsolo de São Paulo é altamente poluído exatamente por esse motivo. Não temos os filtros das raízes das árvores. Nós estudamos isso de maneira profunda. Trouxemos, inclusive, um técnico da Alemanha, Ronald Kruger, que estudou São Paulo e verificou exatamente isso. Uma cidade construída em 840 metros de altura, que é exatamente o Planalto Paulista, e que temos vales, e nesses vales, exatamente para onde vão as águas, mas vão com um volume tal de que se não fizermos drenos, não fizermos com que os nossos lençóis freáticos tenham o apoio e o suporte do verdejante, nós vamos continuar tendo, meu querido jornalista e engenheiro, essas enchentes de verão, porque você não tem como reter esse fluxo de água. É asfalto puro. Todo mundo concorda com isso, eu tenho certeza absoluta. São Paulo precisa voltar a ter verde como tinha antigamente. Candidato muçulmano. Cada cidadão paulistano deve R$ 5.162,80. Hoje. Por que os prefeitos, de 2000 para cá, assumiram dívidas? Elevaram-na de 12 bilhões a 58 bilhões. Eu lhe pergunto, como você vai resolver essa questão das dívidas de São Paulo? Uma pergunta muito importante, porque você vai gerenciar, caso venha ganhar, a dívida de São Paulo, maior que muitos estados, inclusive em 120% a dívida de um município. Como tal, você, com devido respeito, não nos respondeu e ao cidadão paulistano como resolver essa questão. Hoje nós temos, conforme tem números aqui da própria prefeitura, São Paulo está a 199% endividado, ou seja, o seu orçamento. Como tal, Celso, não vejo outra alternativa que não seja criarmos realmente um instrumento viável, que é um banco próprio. Com este banco, segundo dados do BIS, Banco Internacional de Compensação, nós podemos alavancar
10 vezes mais o que devemos, ou seja, buscaremos financiamentos internacionais que hoje estão na faixa de 1%, e não os 9% que estão pagando. Com isso, São Paulo poderá, sim, reverter essa situação, pagar ao governo federal essa dívida monstruosa, e então teremos São Paulo solúvel para podermos investir, porque hoje só podemos investir 3,5 bilhões, o que não dá de jeito nenhum. Essa é a questão crucial. É um programa que eu reputo dos mais importantes, mesmo porque cada dia mais se nasce menos gente nesse país, especialmente em São Paulo, e quando os hospitais estão superlotados, nós temos problemas de mães, inclusive, darem à luz em carros, em táxis. Isso é fundamental. Por isso que também no meu programa de governo, eu elenco a possibilidade do atendimento do motomédico ir em casa. Em caso de emergência, uma bolsa não estoura, num táxi ou num carro. O motomédico será um médico aparelhado, que irá se dirigir à casa da pessoa com rapidez, muito mais que uma ambulância, que muitas vezes não chega em tempo. Mas eu reputo muito importante também, por outro lado, é que temos que construir muito mais maternidades, mas temos que dar atendimento em casa. E este programa, tanto do governo federal quanto estadual e o municipal, tem realmente se revelado, neste aspecto, muito mal sucedidos. Eu tenho certeza absoluta. Se tivermos um programa como o nosso programa, que é o PASP, Plano de Atendimento à População de São Paulo, com um seguro próprio, um seguro específico, onde a própria Soninha há pouco estava no outro lado, falando até muito bem desse plano, embora com outro nome, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos a pessoa com a prevenção nas mãos e poderia muito bem se deslocar para o hospital ou qualquer hospital próximo a ela, ou seja, não é apenas na rede municipal. A população paulistana, nós teremos ampliado esse serviço para todos, não apenas para a mãe, ou para o idoso, como para o jovem. Eu quero que São Paulo tenha um orçamento de 5 bilhões de reais na saúde, possa exatamente promover a todo paulistano um seguro-saúde, onde ele tenha no seu prontuário todas as suas doenças pré-existentes, onde tenha toda a organização da sua vida no plano de saúde, atendida por um projeto que antigamente chamava-se PAS, mas hoje, muito mais moderno. Poderíamos exatamente, com mais hospitais públicos e também a rede privada, atendemos a toda a nossa população. Não queremos mais essas pessoas ficarem nas portas dos hospitais, nas filas, e especialmente não mais tendo, como hoje, 15 dias ou mais para marcarem as suas consultas. Com o PASP, nós teremos uma consulta marcada imediatamente, porque estará um seguro-saúde à disposição do paulistano. Agradeço o Grupo Estado, o YouTube e a TV Cultura. Lembrando que mais de 50% das pessoas ainda não definiram o seu voto. Para estes mais de 50%, eu dirijo exatamente meu comunicado. Vou ser prefeito de São Paulo. Depende de vocês. Acima de tudo, aqueles que acreditam que um prefeito pode transformar essa cidade em uma cidade mais limpa, uma cidade mais agradável, uma cidade mais bem iluminada e uma cidade, acima de tudo, gente, saneada financeiramente. Nenhum candidato aqui gosta de falar em dinheiro. É como uma casa onde os orçamentos não são discutidos em casa entre marido e mulher. Isso é um absurdo. Eu quero dirigir São Paulo, mas sabendo quanto São Paulo deve e quanto São Paulo pode arrecadar. E vou criar assim, Celso Russomano, o Banco de Poupança Popular Municipal, porque teremos um orçamento, sim senhor, de 38 bilhões de reais. Não é assim não. O Banco Central vai autorizar. Para o bem de São Paulo, Levi Fidelis a solução. Muito obrigado a todos.